pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aí no nosso workshop do autismo. Enviar convite aqui, né, pro pessoal. Envie também pro pessoal aí que vocês conhecem, terapeutas, amigos. Vamos falar bastante aqui sobre, né, como estimular o contato visual da criança. Então vamos lá, enviando o convite. Vamos que hoje tem bastante informação aqui, tá? É o consultório aberto aqui, ó. Essa live vai ficar só por algumas horas. Então aproveitem todo o conteúdo, já chamem aí os terapeutas, amigos que vocês conhecem, tá? Porque tem muita orientação aqui boa que eu vou compartilhar com vocês hoje. Certo? Vamos lá. Então, nós está iniciando aí nosso workshop do autismo hoje. Vamos iniciar aqui. Vamos lá. Só estou enviando aqui mais convites pro pessoal. Já já a gente começa. Tá bom? Nossa live vai ser bastante dinâmica, né? Eu enviei a lista de materiais pelo grupo do WhatsApp. Então, se você é psicopedagogo, né, tem interesse em receber orientações, né, na área clínica, na área institucional, vem participar aqui do meu grupo, tá certo? Que vai receber muita orientação boa e de graça, tá, gente? Então, vamos lá. Começando aqui, né, pessoal? Existe um equívoco, um erro que muitos educadores, muitos terapeutas e muitos pais, infelizmente, acaba cometendo, né? Sem ter intenção, mas acaba... Boa noite, sejam bem-vindos. Acaba cometendo, né? Vamos dar um exemplo aqui de atividade de pareamento, né? Então, vamos lá. Vocês vão me dizer aqui, ó, observar que erro é esse que os terapeutas, professores e pais cometem com as crianças. Aí tá numa atividade de pareamento. Aí montou uma atividade de pareamento de cores e já aproveitou de formas geométricas, né? Aí vai lá com o pregador, né? A criança tem que parear as cores e a figura geométrica. Aí o que acontece? Né? Aí vai o terapeuta, o professor, né, o cuidador. Vamos lá, Joãozinho. É assim que faz a atividade. E Joãozinho vai pegar o pregador, vai recolher todos assim na mão, ou vai jogar para cima, jogar para frente, vai formar assim, ó, uma ponte em cima da mesa, mas não vai parear. Qual que é o erro aí nessa atividade, gente? Vamos pensar um pouquinho, refletir comigo? Qual é o equívoco dessa atividade? O que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro, observar como a criança brinca. Observar como a criança brinca, respeitar o processo de brincar da criança e gerar conexão com a criança, certo? Isso sim, a partir daí que eu vou conseguir flexibilizar a atividade de pareamento. Primeiro eu brinco, primeiro eu permito que a criança seja líder, que ela conduza essa atividade, esse brincar. Depois sim, eu vou interagir com ela e vou flexibilizar a atividade. Então, essa atividade aqui, eu percebi que o meu aprendente, né, o meu aluno, o meu filho, não fez, não seguiu adiante. O que eu posso fazer? Vou flexibilizar. Aqui eu trabalhei duas cores, né? O áudio tá baixo? Tá, a Karine falou que o áudio tá baixo. Espera aí um pouquinho. Vou aqui. E agora, Karine? Como é que tá o áudio? Fala aí pra mim. Agora tá bom? Manda um joinha pra mim se o áudio estiver bom. Pessoal, só pra eu poder saber aqui e dar a sequência. Tá ok? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Qualquer coisa eu falo mais alto, tá no volume máximo. Então, ó, só para reforçar, para quem não ouviu, não conseguiu entender direito, eu tô falando aqui do erro que muitos terapeutas, muitos pais e professores cometem, né, quando apresentam uma atividade para criança. Ah, show. Então tá bom, obrigada. Né? Então a gente tá falando de uma atividade de pareamento, né? Então a gente precisa fazer o que primeiro? Né? Observar o brincar da criança, respeitar o brincar da criança
gerar conexão com a criança para depois a gente flexibilizar uma atividade, tá bom? Então, essa atividade aqui, ó, de pareamento, já pareamento de cores e pareamento de formas geométricas. Então, a gente ofereceu essa atividade para a criança, ensinou a atividade para a criança e a criança não se interessou. Então, a gente já vai para o plano B, plano C e assim vai. Então, aqui a gente pode utilizar o quê, ó? Aquele suportezinho que vem do ovo, a caixinha do ovo, não tem? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar a plaquinha aqui em cima, colar aqui a plaquinha aqui em cima e pedir a criança para fazer o pareamento da cor, né? Então, a gente tem aqui o laranja, o azul e o laranja. Então, vai pedir para a criança, né? Vamos colocar aqui o laranja. Ali era azul, eu peguei bolinha, acabei pegando bolinha verde, mas aí vamos fazer de conta que aqui é a bolinha verde. E aí vai fazer o pareamento. De repente, essa caixinha possa ser mais atrativa para a criança do que fazer aquele pareamento básico. Aqui, essa caixinha aqui, ela é da galinha pintadinha. Se a criança gostar da galinha pintadinha, bingo, já vai ser um atrativo. Então, gente, o que eu falo aqui para vocês? Vocês precisam fazer o quê? Eu sempre oriento nas mentorias para que os profissionais montem uma caixa, né, de preferências da criança, de brinquedos, de imagens, figuras, músicas, tudo que a criança gosta. Porque a partir dessa caixa vai ser uma caixa de reforçadores positivos que a gente vai utilizar ao nosso favor, tá bom? Então vamos seguir. Vamos dizer que a criança, né, como eu falei no início, ao invés de parear, ela começou a jogar o pregador, lançar para frente. Então, a gente não vai brigar, a gente não vai chamar atenção, a gente não vai falar, tá errado, Joãozinho. Não, porque esse é o grande erro da maioria das pessoas. A gente não vai falar que tá errado, a gente vai deixar a criança nos conduzir. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma bacia, um balde. Aqui eu peguei um balde pequeno, né, porque não deu para pegar o grande lá, trazer o grande. Então, o que vocês podem fazer? Pegar uma caixa, um balde. Então, vamos jogar? Tem bolinha? Então, a gente vai fazer o pareamento. A sequência aqui, ó. Vamos lá, o pareamento agora. Se você tiver baldes das cores variadas que você quer parear, então você vai utilizar um balde, de repente, com sinalizador laranja, uma bacia, uma caixa com sinalizador azul, enfim, com as cores que você for trabalhar. Né? Então, vai pedir para a criança jogar a bolinha. Vai lá, joga na caixinha laranja. Vai lá, a criança joga na caixinha laranja, ou no balde, ou na bacia, né? Ah, vamos lá, na caixinha verde, cadê? A gente permitiu que a criança conduzisse, sim, essa brincadeira. Mas a gente flexibilizou da forma que a criança consiga fazer esse pareamento de cores, tá? Então, a terapia vai ter sucesso sim, tá bom, gente? A gente precisa ter esse olhar aí. Tá? Vamos lá seguir aqui. Tem bastante coisa aqui que eu trouxe pra vocês. Então, vamos lá. Seguindo aqui a parte da questão que os pais pedem muito, que é ajudar a criança no processo da fala, né? A criança verbalizar, a criança que pronuncia poucas palavras, né? O que a gente pode utilizar aí como recursos? Aqui, eu trouxe aqui alguns recursos de animais, né? Que são tudo musiquinhas. Então, a gente pode trabalhar com caixa musical. A gente pode preparar esse material, né? E presentear a família ou vender para a família, tá? E aí a mãe pode ter uma caixa musical em casa. E aqui atrás, os desenhos, né? Dos bichinhos. Então, a gente tem um imã. Então, a criança pode colar na geladeira de casa. E aí, às vezes, né? Eu particularmente, sempre recebi mães que trabalham fora, né? É raro uma mãe que né, tá em casa, né? Então, o que acontece? Tem um tempo limitado com os filhos, né? Então, o que acontece? A gente precisa criar espaço de interação entre os pais, os cuidadores, e a criança. Então, o que a gente vai fazer? Enquanto a mãe tá lavando a louça da janta, o que a gente vai falar? Então, enquanto você tá lá lavando a louça da janta, entrega a caixinha musical pra criança e vai cantando. Vai cantando, a criança vai ter interesse. Então, vamos dizer que essa criança gosta da música do coelhinho, gosta da música da Dona Aranha, né? Do pintinho, do índiozinho, já ouviu bastante porque a mãe já cantou, o cuidador já cantou, a música do sapo, da borboletinha. E todos os dias, com certeza, o repertório dessa criança vai ampliar, tá? Vai melhorar. Então, é um recurso lúdico que a gente tem
tá? Para direcionar, para usar no consultório e para também ensinar ou vender para os pais, tá bom? Ou dar para os pais, dependendo como é o acordo de vocês aí. Outra coisa também que a gente pode utilizar, né, na questão ainda de pareamento, de sons de animais, figuras geométricas, a gente pode utilizar esse recurso aqui. São EVAs que quando a gente molha, gente, né, com água, ele gruda, ele cola na parede, tá? Então a gente vai trabalhar as cores, pareamento de cores. Normalmente a maioria das crianças gostam de interagir com água. Tá difícil de fazer esse pareamento, né? Então a gente vai utilizar outros recursos, tá? Que a criança gosta. Então a gente anotou lá na nossa anamnese. A criança gosta muito de brincar com água. Vai pegar uma bacia, vai colocar água e essa criança vai começar a fazer esse pareamento. Olha que legal. Um recurso simples que a gente encontra fácil na internet, tá bom? Então vamos seguir aqui. Quem precisa ser atrativo para criança, gente? É a atividade que eu levo? Não, um pouco. Mas quem precisa ser mais atrativo para essa criança? Eu, você, tá? É o cuidador, é o educador, é o terapeuta, é você, psicopedagogo, tá? Que às vezes a gente não tem nenhum desses recursos aqui, então a gente vai utilizar a nossa voz, a nossa criatividade. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um rolo de papel toalha. Simples. Isso daqui, gente, vai virar um amplificador de voz. João, cadê você? Entendeu? A gente vai utilizar para emitir som de animais. Mu. Vai chamar a atenção da criança. A gente vai utilizar, gente, como telescópio. Maria, cadê você? Achou? Achou? E é dessa forma que eu vou me tornando mais atrativo do que o local que a criança está olhando, tá? Então, como é que eu vou conduzir? Eu pedi para quem tá no grupo, né? Já aproveita aqui. Quem não tá no grupo, me manda mensagem, vem participar do meu grupo de psicopedagogos, tá bom? Porque lá vocês recebem mais informações, tá? E lá eu mandei a lista de materiais para vocês já exercitarem. Quando a gente pede para separar material, fica mais didático, tá? E o nosso cérebro grava mais, tá bom? Então, o que a gente faz? Essa criança tá ali na terapia, a gente vai trabalhar o contato visual da criança. E a criança nada de olhar pra gente. Chamou João, nada do João olhar. E aí eu já tenho a minha caixa de reforçadores positivos, que são os objetos, né? Os brinquedos que a criança gosta, as imagens, figuras. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar na altura aqui dos meus olhos. João, quá, quá, quá. João. Aí a criança olhou, e aí eu vou entregar esse reforçador positivo e deixar para ela brincar um pouquinho, tá? E aí depois eu sigo com a terapia, tá bom? Aí vamos dizer, chamou Maria, Maria não olhou, Maria tá olhando para baixo. Eu vou pegar esse objeto de interesse da criança, porque tá na minha lista de reforçadores positivos que eu já fiz lá no período da anamnese. Eu vou abaixar esse patinho, vou colocar na direção que a criança tá olhando e vou conduzindo até chegar aqui, ó, pra criança olhar pra mim, tá? Então, vou auxiliar essa criança a conduzir, a manter esse contato visual. A criança olhou? Vou entregar esse reforçador, tá bom? E assim a gente segue. Vamos ver aqui. Então, a gente vê, tem muitas crianças que gostam de dinossauro, patrulha canina. Então, é o que a criança tiver como preferência, certo? Então, a gente vai chamar a atenção. Dessa forma, a gente consegue atrair o contato visual da criança, beleza? Vamos agora seguir aqui, gente. Para as habilidades, 4 habilidades, já anota aí, tá? Vou falar devagar para vocês poderem anotar. Nós temos aqui 4 habilidades para comunicação, tá? A primeira, contato visual, tá? Então, a gente vai avaliar. Essa criança olha de forma espontânea pelo menos 10 segundos nos meus olhos? Sim ou não? Tá? Se ela olhar só 10, a gente vai querer aumentar, tá? Esse tempo. Ok? Outra coisa que eu preciso observar. Ela olha de fato nos meus olhos ou ela olha para um ponto específico do meu rosto? Porque quando às vezes a gente vai fazer anamnese com os pais falam que olha nos olhos. Mas quando a gente vai avaliar a criança, a gente percebe que ela olha para um ponto do nosso rosto e não para os nossos olhos. Às vezes olha para a ponta do nariz, para uma parte da testa, para a bochecha ou para o queixo, mas não para os olhos, tá? Então a gente precisa avaliar isso daí, tá bom? Com essa questão aí de terapia online, você pode pedir para a mãe gravar vídeo e enviar para você, tá bom? Então vamos seguir aqui.
né? Então a gente vai utilizar toda essa caixa de reforçadores positivos, tá? Pra gente atrair esse contato visual, que é a nossa primeira habilidade aí da comunicação. Aí, vamos anotar a segunda. Segunda habilidade da comunicação, nós temos a atenção compartilhada, né? Então a gente precisa ver o quê? A criança, ela mostra o interesse em compartilhar os objetos que ela tá brincando, que ela tá manuseando, né? Que ela gosta. Ela te chama para brincar, né? Sim ou não? Então a gente precisa, se a criança não interagir, ela não tiver essa atenção compartilhada de mostrar pra gente aquilo que ela tá brincando, aquilo que ela tá fazendo, a gente vai gerar conexão, a gente vai narrar aquilo que ela tá fazendo, tá? A gente vai entrar na brincadeira, a gente vai se inserir na brincadeira da criança, tá? Respeitando o jeito dela brincar, até a gente gerar essa conexão, aí sim flexibilizar, como eu mostrei anteriormente aí no início da live, tá? Que a gente flexibilizou o pareamento, tá? Das cores. Então, isso aí. Vamos seguir aqui. Então, vamos lá para a terceira habilidade da comunicação. A criança atende a pedidos simples. Exemplo, pegue a bola e joga para mim. Ou só pega a bola. Compreende? Sim ou não? Né? Então, a gente primeiro vai fazer a demonstração, né, no centro de interesse da criança, para onde a criança tá ali virada, né? Enfim, a gente pode fazer a demonstração, jogue a bola utilizando um brinquedo que ela goste, vai chamar a criança pelo nome, vai manter ali direcionado, né, na direção que a criança está olhando e vai jogar a bola, ó. Ah, o pato jogou a bola, agora o pato vai lá pegar a bola, a gente faz essa demonstração. E aí depois pede para a criança. Aí a criança pegou a bola, a gente entrega o reforçador, tá, gente? Gente, estão entendendo? Tudo certinho aí? Se tiver alguma dúvida, vocês me retornem aí, tá? Pode falar aqui. Ou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição, tá bom? Então, primeiro a gente faz a demonstração, tá? Como eu falei. A gente se coloca no centro de interesse da criança, junto com aquele reforçador positivo, tá? Só reforçando aqui o que eu falei. Então, vamos para a quarta habilidade da comunicação, que é a imitação, bom? Então, a gente tem imitação motora. Então, a gente pede, João, bate palma. João, pula. João, manda beijo, né? E assim vai. E o que eu aconselho sempre a gente fazer? Normalmente, a criança que tem autismo, ela tem uma dificuldade na consciência corporal. Então, a gente é aconselhado que a gente tenha um espelho, né? Que seja da altura aí da criança, para utilizar. Então, quando a gente pedir, que não seja a gente o espelho da criança apenas, mas que a gente coloque a criança na frente do espelho e a gente fique também. Então, vamos fazer isso. A gente vai estar reforçando por imagem, né? E também essa consciência corporal da criança. A criança vai estar se vendo e a gente vai fazendo junto. Bate palma, manda beijo, pisca, enfim, né? Então, a gente vai dando essas coordenadas aí, esses pedidos aí de coordenação motora, tá? Então, a gente vai trabalhando essa parte de consciência corporal. Eu vou fazer aqui um outro exemplo de uma brincadeira, né, pra gente trabalhar aqui também a flexibilização, tá? Vamos lá, essa criança, ela gosta muito de animais, vamos dar um exemplo aqui. E aí, eu quero trabalhar aqui os animais com ela, tá? Tem aqui o pato, tem o cavalo e tem um dinossauro, né? E aí eu tô tentando fazer uma brincadeira, uma atividade com a criança, fazer os sons, né? Mas aí a criança não tá nem aí, não olhou pra mim e ela manteve esses brinquedinhos, esses animais em fileira, tá? Vou respeitar esse brincar da criança. Como que eu posso flexibilizar? Vou respeitar esse brincar, vou gerar conexão com a criança e vou manter essa ordem. Manteve em fila? Vai manter em fila. Eu posso pegar devagar ali, ó. Vou pegar o patinho. Patinho, quá, quá, quá. E volto de novo pra fila, tá? Porque a gente fala muito assim, a brincadeira da criança tá disfuncional, né? Tá disfuncional pra gente, mas pro cérebro da criança ali com autismo tem uma funcionalidade, tá? Que a gente não entende. De repente a gente só vai entender com a observação, tá? Conforme for tendo aí as sessões de terapia, conforme a gente for conhecendo, gerando mais conexão com a criança, bom? Então a gente precisa de fato respeitar esse brincar. E aí depois eu pego o próximo brinquedo. Olha que legal, e nessa fila também tinha um cavalo, né? Porque a intenção é o quê? Trabalhar os animais, o som dos animais,
tá? Então, não saiu o plano A, o plano B, eu vou pro plano C, mantendo aquele ritmo. Mas aí a criança se irritou. A criança não quer fazer, não quer que eu mexa. Não insiste. Vai ter um outro momento, outro dia de terapia. Por isso que eu falo, a gente tem de A a Z para ter planos de intervenção, né? Essa criança tá agitada, né? Tá muito agitada, não quer sentar, não quer participar. Vamos tentar psicomotricidade, por isso que a gente tem aquela lista de reforçadores, música, tudo que a criança gosta. A criança gosta de bola, então vamos lá, levantar da cadeira, levantar do chão e já fazer aí, ó, um circuito com bola, um circuito para ela poder levar o animal que ela quer até lá, até a bacia, enfim, até o cestinho, e assim a gente vai conseguindo fazer esse pareamento, fazer a questão do som dos animais, tá? Então a gente tem que utilizar muito a criatividade, muito mesmo, tá? Eu sempre digo, a gente pode dominar, ter muitos saberes, né? Ter muito conhecimento, dominar muito sobre um transtorno, mas se a gente não parar para observar, estudar a criança a qual a gente está conduzindo, gente, não adianta de nada, tá bom? Porque cada criança é única, né? As crianças aprendem de formas diferenciadas. As crianças com transtorno, o autismo nunca é igual em ninguém, tá? Cada um tem a sua forma específica, TDAH nunca é igual em ninguém. É claro que tem alguns sinais e sintomas ali que são clássicos, né? Mas a gente precisa observar a criança. Às vezes o diagnóstico é muito difícil, em muitos casos. Vou falar um pouquinho mais isso aí à frente. Vamos seguir aqui na parte da imitação, né? Então a gente vai flexibilizando, utilizando a nossa voz, né? De forma que a criança, né, tenha interesse. Eu preciso ser muito atrativo para essa criança, tá? Então a gente usa arcos, utiliza o que for preciso para chamar a atenção da criança de acordo com tudo que ela gosta, tá? Então, ok. Vamos seguir aqui. Então, outra parte aqui para vocês anotarem, tá? Vou ler aqui devagar. Vai seguir aqui o checklist de interesses da criança, tá bom? Então a gente precisa saber o quê? Como eu falei anteriormente, objetos, brincadeiras, músicas, desenhos que a criança gosta, tá? 2. Quais atividades a criança precisa de ajuda? Essa informação a gente vai ter com os pais e vai ter também com os professores, tá? Outra coisa muito importante. 3. O que faz a criança feliz? Bom? 4. O que acalma a criança? Principalmente isso aí vai ser, gente, olha, é uma das partes mais importantes. Quando a criança chega muito agitada, então a gente precisa ter todas essas anotações, porque o que acalma a criança? Eu vou conseguir inserir uma atividade, uma aprendizagem, uma intervenção com essa criança se ela estiver muito agitada? Não. Então eu vou utilizar esses recursos, o que acalma essa criança, tá? Vou ali utilizar. E depois, se essa criança se acalmou, né? Aí sim, eu vou começar com a intervenção de fato, tá bom? Agora vamos para uma parte aqui, ó, planejamento e ação, né? Então a gente precisa preparar o nosso ambiente primeiro, tá? Aí como eu falei, plano A, B, C até Z, tá? Tem que pensar em tudo. A terapia tanto pode dar certo com aquilo que eu planejei, a intervenção, como pode, né, sair ali do controle, porque a criança às vezes não está interessada ou não está muito bem. Então a gente vai utilizar os recursos criativos, tá bom? Para poder usar com a criança. Então, como eu falei, a criança, a gente precisa saber quais habilidades a criança precisa alcançar, né? As habilidades que a criança ainda não tem, né? Então, a gente precisa ter essa listagem. Então, como que a gente descobre isso? Com a aplicação dos protocolos, né? O ATA, o MChat, o ATEC, o VibMap, eu utilizo esses, são maravilhosos, muito bons mesmo. Né? Principalmente o VibMap, gente, ele dá uma consolidação muito, muito boa pra gente. Por quê? Trabalha muitos marcos do desenvolvimento de forma bem fracionada. Então a gente vai ter uma avaliação, e uma coisa assim, que eu já vou abrir aqui um parênteses, né? Porque falar sobre VibMap, esse protocolo, é muito extenso. Mas aí, às vezes, o profissional pensa que quando a gente está trabalhando com o VibMap, a gente está ali, porque é de 0 a 4 anos, né? Só que aí, vamos lá, presta atenção, a gente está trabalhando desenvolvimento das crianças. Então, a gente não deve se apegar à idade cronológica, tá? Mas sim ao desenvolvimento.
do ser humano ao desenvolvimento do indivíduo. Por quê? Porque às vezes esse indivíduo pode ter até 45 anos, mas não desenvolveu as habilidades. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. Então, a gente vai avaliar a partir do momento que a gente faz a nossa anamnese, a nossa avaliação funcional, enfim, os protocolos, aplica tudo, a gente vai conseguir saber em detalhes quais são os déficits, né, de habilidades sociais, de desenvolvimento daquele indivíduo, daquela pessoa, tá? Então a gente, vou marcar um dia para falar isso aí com detalhes com vocês, porque é um assunto muito bom e muito importante, tá? Então a gente precisa avaliar ali com critério. Então assim, não é a idade cronológica, tá? Mas é o desenvolvimento em si. Às vezes a criança já está ali com 7 anos, mas ali no nível de desenvolvimento, eu vou estar aplicando o quê? 2 anos, os marcos dos 2 anos, entendeu? Como eu falei, né? Esses marcos, eles são bem fracionados no VIB-MAP, tá? Então a gente tem que avaliar com bastante cautela. E aí, como eu falei, né, anteriormente, ter montado um repertório, né, que são essas atividades variadas, o plano A de A a Z, né, que a gente precisa ter. Vamos aqui um exemplo, né, a criança que gosta muito de carros, você sabe que já está ali na sua lista de reforçadores positivos, né, que a criança gosta muito de carros. Então, o que você vai fazer? Você vai estar gerando conexão com essa criança. Tudo que você for levar para intervenção, para terapia, você vai utilizar carros, tá? É pareamento de cores, de números, de letras, vai utilizar carro, porque está sendo atrativo para a criança, tá? A gente está se tornando o foco de atenção ali, tá? Utilizando esses reforçadores ao nosso favor, tá bom? E beleza. Então, basicamente é isso. Mas vamos seguir aqui que eu ainda tenho mais informações aqui para vocês. Aí a criança que não verbaliza, a gente vai entrar com sistema de fichas, tá bom? Você pode imprimir na internet, ou você pode estar trabalhando você pode pagar uma mentoria. Eu vou abrir um parênteses aqui com essa questão de fichas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A criança, vamos lá, essas fichas aqui, ó, de higiene pessoal. Normalmente, quem trabalha a questão de higiene pessoal é a TO, terapeuta ocupacional. Mas aí, vamos dizer que na sua região aí não tem terapeuta ocupacional e você é psicopedagoga institucional ou sua clínica, enfim. A gente vai precisar entrar com essa parte aqui de higiene pessoal, tá? Vai precisar entrar com as fichas. Então, você vai utilizar no seu consultório, tá? E vai dar uma para os pais, para os familiares, para os cuidadores, tá bom? Então, quem precisa ter? Você, os cuidadores e a escola. Todo mundo no mesmo ritmo, tá bom? E aí, aqui a gente tem, nessa parte de higiene pessoal para criança que não verbaliza, tem eu quero, eu não quero e eu me enganei. Aí a gente tem ir ao banheiro, tomar banho, que às vezes, dependendo se a criança estiver na educação infantil, né? Tomar banho. Escovar os dentes. E aí tem uma variadas imagens. Tem lavar a cabeça. Aí tem shampoo, sabonete. Aí, uma questão que eu abro um parênteses aqui muito grande. Às vezes a gente só orienta os pais ou os professores. Vai lá na internet, imprime. Monta uma rotina de higiene pessoal. Aí vai lá na internet, imprime. Só que a gente precisa orientar ou até mesmo já adaptar para essa criança. A gente precisa avaliar em que nível de entendimento, de higiene pessoal que essa criança tá. Às vezes a criança, ela sabe abrir a porta, né? E apenas entende que precisa sentar no vaso. Então ela vai abrir a porta e vai sentar ali na privada. Mas a gente precisa do passo a passo. Ou abaixar a bermuda, né, a roupinha, abaixar a roupa íntima, e aí depois fechar a tampa do vaso, depois da descarga, depois higienizar as mãos. Então primeiro a gente vai observar, né, qual é o nível de entendimento da criança para essa rotina de higiene pessoal. A gente observou, vai ver o que está faltando, né? E aí a gente vai conduzir e a gente vai montar essa rotina de higiene pessoal, tá bom, gente? E aí do banho é a mesma coisa, tá? Precisa ser personalizado, tá bom? Aqui a gente tem
uma outra tabela de rotina que a gente pode utilizar na escola, tá? Alguns pais também podem utilizar em casa. A gente tem brincar, a hora de pintar, de desenhar, ouvir música, tá? Então, como é que a gente vai fazer aí para auxiliar esse professor, para aumentar, para montar essa rotina escolar, né? Atividades. Aí vai ser de acordo com o planejamento da escola, né? O que que faz aí na segunda, na terça, na quarta? O que que faz de fixo nessa rotina da escola da criança, tá bom? Porque senão fica muita informação. Então a gente quer o quê? A informação que de fato é utilizada na rotina da criança. Então a gente auxilia esse professor assim, não apenas tirar na internet e pá, colar na parede. Fulaninho, a gente tá em qual etapa? Tá bom? Então a gente monta uma rotina personalizada. Tá dando pra entender, pessoal? Vamos seguir aqui, né? Esse aqui também é outra exemplo de rotina, né? Vai brincar, hora de brincar com massinha, hora de pintar, brincar no parque. Também é outro exemplo de rotina que a gente pode utilizar, né? Enviar pro professor, tá bom? Pra escola. E aí a gente vai, né? E o que a gente faz? A gente pode utilizar, né? Só as imagens, plastificar. Aí aqui eu colei no EVA, tá bom? Aí colei a imagem, né? Impressa em cores. E utilizei Durex. Se você não tiver uma plastificadora, utiliza Durex porque dura bastante, né? Aí a hora da roda, a hora de cantar. Aí tem aqui o não, pra criança já entendendo não, pra entendendo sim, tá bom? Hora da história, né? As famosas PECs que a gente utiliza. Aí vocês lembram que eu falei sobre os desenhos que a criança gosta? Aí a gente vai utilizar aqui um sistema de ficha diferenciado, né? Que a gente chama de economia de fichas, tá? Aí aqui, ó, tem patati e patatá, tá? Aí vamos lá, vamos dizer que a gente planejou aqui trabalhar com a criança letras, matemática e formas geométricas. Aí aqui, gente, tá uma forma bem simples, mas aí vocês vão plastificar, tá bom? Utilizar velcro, tá bom? Aí vocês vão escrever aqui na primeira coluna. Travou? Oi, tá travado? Manda pra mim que se destravou. Vocês estão me vendo? Estão ouvindo? Aqui pra mim a internet tá direitinha. Me dá um retorno. Travou, gente? Tudo certo? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Tá tudo certo aí? Estão me ouvindo, me vendo, me ouvindo? Vamos seguir aqui então. Então vocês vão utilizar um sistema de economia de fichas. Vocês têm lá na caixa de reforçadores. Ah, beleza, que bom. Então aqui a criança gosta de patati patatá, tá? E aí eu vou utilizar nesse sistema de reforçadores, planejei trabalhar letras, matemática e formas geométricas. Vocês vão montar aí, vão escrever na lista de vocês fazer e do outro lado feito. Tá bom? Então vamos lá. Aí trabalhou a intervenção com letras. Trabalhou a intervenção com números. Trabalhou a intervenção com formas geométricas. Cada atividade que a criança fizer, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um reforçador, uma imagem. Então vai lá entregar. A criança fez a atividade com letras, entrega para ela um reforçador, um patati aqui, ó. Patati ou patatá, aí beleza, fez. Realizou a atividade com números, vai entregar outra imagem para a criança, outra fichinha, tá? Esse aqui é o sistema de economia de fichas, tá bom? Trabalhando reforçadores positivos. Realizou na intervenção ali a atividade com formas geométricas, entrega outra fichinha, outra imagem. Finalizou tudo, deixa a criança brincar, de repente, com um brinquedo que você tem aí do Patati Patatá, ou ver um pouco do vídeo, um desenho, você vai trabalhar uma música do Patati Patatá, aproveita para dançar, trabalhar essa coordenação motora da criança, porque você vai finalizar com um reforçador maior. A criança não completou tudo, só fez 2 atividades ou só uma atividade, não vai entregar o reforçador maior, tá bom? Não vai, certo? Gente, até aí alguma dúvida? Fala pra mim. Se tiver alguma dúvida, vocês me falem. Alguém quer participar dando alguma contribuição aqui? Ao vivo?
Karine, quer dar alguma contribuição? Peraí. A Tânia escreveu alguma coisa aqui. As mesmas estão na frente das fichas? Como assim? Não entendi. É mesmas? É MSNS que você colocou? Eu não sei. Bom, vou reforçar aqui então o que eu falei. Economia de fichas, tá? A técnica que eu falei aqui, essa atividade. Bom? Você vai utilizar essa economia de fichas, você vai montar aqui, ó, de um lado da folha, o que tem para fazer, do outro lado feito, tá? Aí a criança, você montou para sua intervenção, trabalhar letras, números e formas geométricas. A criança fez, ela vai ganhando as fichinhas, conforme o que ela gosta, tá? É galinha pintadinha, patrulha canina. No final, você vai dar um reforçador maior, tá? Que aí pode ser colocar um vídeo, uma música do Patati Patatá, que foi as fichinhas que eu utilizei, né? Ou ter uma atividade, um brinquedo do Patati Patatá, tá bom? Para utilizar com a criança no final como um reforçador maior. Deixa eu ver aqui. E com 2 anos, como trabalhar? Com 2 anos já dá pra utilizar tudo isso aqui, tá, gente? Que eu falei. Tudo isso aqui que eu falei com vocês dá pra utilizar com crianças pequenas, ainda na primeira infância, tá? Com 2, com 3 anos, tá? Entrega a ficha para a criança. Como utilizar essa questão do reforço, né? Tá com dúvida no reforço. Você vai entregar a ficha para a criança como recompensa, tá? Porque se tá ali na sua avaliação de reforçadores positivos, que a criança gosta muito da galinha pintadinha, seja uma imagem, a criança ela vai vibrar, ela vai gostar muito, ela vai querer interagir, ela vai entender aquilo ali. Então, você vai entregar para a criança ali manusear um pouquinho, tá? Manuseou, colou aqui. Ou você pode fazer o quê? Como a gente está trabalhando com essa parte aqui do sistema de fichas, a gente vai colar. Nesse caso aqui, isso aqui não está pronto. Eu fiz rapidinho isso daqui como exemplo, porque tem que plastificar, tá? Tudo direitinho, pegar a imagem aqui na internet. Aí vai colocar velcro, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai entregar para a criança vai ver, olha, a galinha pintadinha, patrulha canina, é o Jace, é o macho, enfim. E a criança vai colar. Então esse vai ser o manuseio dela. Olha, que legal, parabéns, você fez, tá? Então vai lá, entrega, a criança vai colar. No final que a gente vai dar a recompensa maior, que é o quê? Fazer uma atividade maior, ou com um brinquedo do Patati Patatá, ou da Patrulha Canina, seja os animais, ou seja, ver um pouquinho do desenho, tá? E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Por quê? Todo comportamento que tem uma recompensa, a tendência é o quê? Que esse comportamento se repita, esse interesse aumente, tá bom? Ou eu coloco, não, você pode colocar junto com a criança. Se a criança já conseguir colar ali no velcro, você vai dar pra criança colar com você. Com 2 anos já reconhece as letras. Aí nesse caso, Tânia, o que acontece? Essa aqui é uma intervenção para uma criança já maior, de 5, 6 anos, tá? Você vai utilizar a sua intervenção de acordo com a idade da criança. Nesse caso, a gente não trabalharia com 2 anos nem as letras, nem os números. Depende muito de como está sendo a aprendizagem dessa criança. Tem algumas crianças com 2 anos que reconhecem a letra inicial do seu nome, a letra inicial do nome dos pais, tá? Mas a gente vai por etapa, não trabalhar ainda isso aqui não. Mas a gente pode trabalhar formas geométricas, cores, animais, que é o que a gente trabalha com 2, 3 anos, tá bom? Tira esse daqui, isso aqui é só um exemplo, tá bom? De intervenção, de como montar, porque isso aqui você pode montar da forma, de acordo com a idade da criança, de acordo com a necessidade da criança, tá? De aprendizagem, tá bom? Então, com 2 anos seria o quê? Formas geométricas, cores e animais, tá bom? Pode trabalhar quantidade com animais, nesse caso, né? A matemática poderia ser a quantidade. Quantas bolinhas? E assim vai. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer participar aqui ao vivo comigo? Falando alguma coisa, tirando mais alguma dúvida, dando alguma contribuição de algum atendimento, tá? Lembrando que essa live ela não vai ficar salva só por algumas horas, tá? Depois eu vou tirar. Então aproveitem ao máximo aqui, tá bom? Para vocês tirarem dúvidas. Então, ó, vou relembrar aqui vocês o que a gente trabalhou hoje, tá? A gente trabalhou que quem precisa ser muito atrativo, eu, tá? Eu terapeuta, eu educador, eu professor, tá bom? Eu preciso ser muito criativo, eu preciso
conseguir ser objeto, né, da atenção da criança. A gente trabalhou como conseguir conduzir o olhar da criança pra gente, né, utilizando os reforçadores positivos. Vou colocar o objeto na altura dos meus olhos, tá? Para a criança poder olhar para mim. Quando a criança olha, eu entrego o objeto, tá? Que é um reforçador positivo para ela um pouco. Depois tiro e sigo com a intervenção. O que a gente trabalhou aqui mais hoje, gente? As habilidades da comunicação. Vou lembrar aqui para vocês, ó. Contato visual, atenção compartilhada, tá? Imitação e compreensão, tá bom? Aí eu dei aqui para vocês também o checklist de interesses da criança e sobre o planejamento e ação, né? Que é preparar já um ambiente, a gente ter um repertório variado, né? Que é o quê? A gente não ir para a intervenção com apenas uma ideia de intervenção, mas ir com várias, né? Porque tudo pode acontecer, ainda mais quando é um aprendente novo, né? Que a gente ainda está conhecendo, então a gente precisa ter várias opções, né? De intervenção, tá bom? Bom, gente, basicamente o que eu tinha para passar para vocês era isso. Se ficar mais alguma dúvida, vocês falem aqui comigo, tá? Ou podem mandar mensagem depois, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Porque isso aqui faz muita diferença. Às vezes parece ser simples, mas faz total diferença nos atendimentos, tá? Diferença grande. Se vocês quiserem dar alguma contribuição aqui, alguém? Karine, quer participar aqui ao vivo? Se quiser, é só falar. Tânia, quer participar ao vivo? Dando uma contribuição, ou vocês estão tímidas, meninas? Nada de timidez, hein? Aproveitar e compartilhar saberes, né? Porque às vezes a dúvida de um é do outro. Às vezes quando a gente compartilha, né, alguma experiência profissional, a gente ajuda o outro colega também, né? Ampliar aí o repertório de intervenção. Isso é muito bacana, essa troca. Uma coisa que eu prometo aqui pra vocês, né? Que todo mês eu vou trazer algo que, de forma gratuita aqui, né? Através de live, algum ensinamento que faz toda a diferença nos atendimentos, tá bom? Hoje não, Karine, tudo bem, então no próximo. Então tá bom, gente. Vou pedir um favor pra vocês. Vocês gostaram da live? Espero que a contribuição tenha sido bacana, tá? Vendo que a gente, às vezes, não precisa ter muitos materiais, a gente precisa ter criatividade, bom? A atenção compartilhada é quando a criança, ela consegue compartilhar com a gente o interesse dela, tá? O interesse por um objeto, o interesse por uma brincadeira, por uma atividade. Então, um exemplo. Já recebi caso, uma vez, uma menina, que a mãe não conseguia tirar os eletrônicos. Ela tinha 5 a 6 anos. Então, ela chegava na terapia, na sala de aula, com celular, com tablet, tá bom? E aí, o que acontecia? Já chegava lá, assistindo desenho, né? O que a gente faz? Aí, vamos dizer que a criança tá ali assistindo a música ali do Sapo Não Lava o Pé. Aí tá ali a criança no consultório, eu tentando fazer a intervenção, e ali, ó, atenção compartilhada 0. Como é que eu vou fazer para ter essa atenção compartilhada? Então a criança tá vendo ali, a música do Sapo Não Lava o Pé. Ih, é o sapo! Eu tenho um sapo lá, de bichinho de pelúcia, de plástico, enfim. Então eu vou começar, vai cantar junto. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, e vai intervindo, vai intervindo. A criança precisa te achar mais atrativa do que aquele celular, tá? Você vai interagindo, você vai fazendo com que essa criança olhe um pouco para você, com que ela olhe um pouco para o sapo, e dessa forma a gente vai trabalhando essa atenção compartilhada, que a criança não tem essa habilidade ainda, mas a gente já vai treinando, tá? Essa intervenção, essa flexibilização que a gente precisa ter nas intervenções. Bom, deu para entender, Tânia, essa questão, tá? Então, gente, se vocês gostaram, né, eu vou pedir um favor para vocês, para que amanhã a gente consiga ter mais outros profissionais aqui. Então, eu vou contar até 3, vocês vão fazer um print da tela e vão compartilhar nos stories de vocês, tudo bem? Pode ser? Porque, o que acontece? Os colegas de vocês vão ver
vocês gostaram da live, que teve contribuição positiva, e aí vão querer participar, porque amanhã é o nosso segundo dia do workshop do autismo. Vai ter mais informações, a gente vai falar sobre avaliação funcional, tá bom? Vou explicar muita coisa pra vocês. E aí, ó, então vou contar até 3, faz o print e compartilha nos stories de vocês, tá bom? Então, 1, 2, 3. Ok, beleza. Então, eu conto aí com a contribuição de vocês para compartilharem e para amanhã a gente ter pelo menos o dobro de pessoas que tiveram na live de hoje. Agradeço pela participação, pelo tira dúvidas aí, tá? A contribuição que vocês, né, colocaram as perguntas aqui. Muito obrigada por vocês ficarem até aqui o final, até no final comigo, tá bom? Então, aguardo vocês amanhã às 19 horas para a gente falar sobre avaliação funcional. Então, ó, quem não participa ainda do grupo, lá do WhatsApp, me chama pelo direct, pela mensagem ali no privado, que eu envio o link, tá bom? Um abraço, gente. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.